Sejam bem-vindos ao canal Vivendo e Aprendendo. Nesse momento estaremos iniciando o estudo, dando continuidade ao estudo bíblico da revista Estação Vermelha. E hoje abordaremos o assunto: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os pecados. Amém? Então fique atento, meu irmão, para você copiar, escrever aí alguns versículos para você poder conferir depois de assistir e ouvir esse estudo bíblico. Sou o pastor Adilson Castro e a paz seja com todos. Amém? Vamos iniciar então. Perdoados estão os pecados. Texto bíblico, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amém? Vou repetir, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção, ou redenção quer dizer resgate, por meio de seu sangue, o perdão ou remissão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia! Nós temos que despertar, amados, o desejo de entregar nossa vida com fé a Jesus, lembrando que Deus perdoa as ofensas e os pecados. Jesus é o caminho providencial por Deus para o ser humano retornar a Ele, que é o Pai. Amém? Glória a Deus! Veja bem, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Primeiro ponto: o que é pecado? Pecado é desobediência a Deus. Então tudo aquilo que faz você desobedecer a palavra de Deus, ou que vai de encontro contra a palavra de Deus, se torna um pecado. Pastor, roubar é pecado? Roubar é pecado. Matar é pecado. Mentir é pecado. Estar viciado em algum vício também é pecado, porque você está destruindo o corpo que não é teu, é de Deus. Amém? Então, o que é pecado? Pecado é desobediência a Deus e não viver de acordo com sua vontade. É ofendermos a Deus e nos afastarmos dele. A Bíblia diz em Efésios 1:7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia! E ainda, em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diante desses dois textos, alguém poderia afirmar: mas os meus pecados são muitos, grandes e graves. Não há um pecado que não possa ser perdoado. E não há pecado que não precise de perdão. Em Cristo, todos os pecados da humanidade podem ser perdoados por Deus Pai. Amém, amados? E a palavra de Deus diz que só há um pecado que não se pode perdoar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aí, para você achar que blasfemou com o Espírito Santo, ou blasfemou do Espírito Santo, você vai ter que ter muito discernimento e estudo da palavra de Deus, porque muitos às vezes se enganam pensando que blasfemou e não, estão apenas sendo enganados por Satanás. Então, tenha cuidado com esta palavra também, ok? Veja bem, amados. Segundo ponto. Primeiro ponto foi o quê? O que é o pecado? Então, o pecado é o quê? Desobediência a Deus, ok? E não viver de acordo com sua vontade. Então, o segundo ponto: os justos à vista de Deus. Justos à vista de Deus. O que significa ser justo aos olhos de Deus? Significa que Deus, ao olhar para nós, vê a justiça de Jesus, ok? Que foi imputada a nós. Sobre a justificação, Paulo escreveu: assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados
pela fé em Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 20. Amém, amados? Glória a Deus. Lá em João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é verdade? Assim, a vida eterna aponta para a reconexão com Deus. Vida eterna não é viver para sempre, é viver com Deus, em comunhão com Ele, recebendo de sua vida e glória. Jesus disse: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Continuemos. Terceiro ponto desse tópico. Estamos diante de Deus. Estamos diante de Deus. A partir do momento em que, pela fé em Cristo, fomos declarados justos por Deus, passamos a ter paz com Ele e a sermos bem-vindos em sua presença. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou repetir. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquele que está em Cristo tem diante de si um caminho aberto de acesso a Deus. Ok, amados? Aberto, acesso a Deus Pai. Em Hebreus, lá em Hebreus, nas cartas aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 22, está escrito lá, está escrito: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Aleluia! Glória a Deus! Vejam só, o abraço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 1 e 2. E vamos agora para o quarto ponto desse tópico, quarto e último ponto desse tópico, que é pecados, perdoados estão os pecados. Quarto ponto: adotados por Deus como filhos. Amém, amados? A fé em Jesus nos leva a sermos adotados por Deus como filhos. Assim, passamos a ter o direito de estar diante de Deus como filhos dele. Filhos de Deus por adoção, né? Em 1 Cartas a João, capítulo 12, fala. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. João também escreveu em sua epístola: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João capítulo 3, versículo 1. Ser filho de Deus é um alto privilégio, o qual é acompanhado de benefícios. Paulo escreveu: se somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Como filhos de Deus, temos o direito de receber
tudo que Deus tem. Ok, amados? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Aleluia! Então aqui está mais um tópico do estudo bíblico da revista, Estação Vermelha. E o tópico de hoje foi: perdoados estão os pecados. Ok, amados? E o que é pecado? Justos à vista de Deus. Estamos diante de Deus, adotados por Deus como filhos. E assim nós encerramos este momento. Amém? Sejam bem-vindos. Na próxima live de estudo bíblico estaremos dando continuidade. Estaremos falando sobre a provisão de Deus para a nova vida. Amém? Inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe, convide amigos para estar contigo, e o Senhor venha te dar sabedoria, entendimento, capacidade, mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde para vocês, vivendo e aprendendo. Glória a Deus. Amém.